Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, rezemos num tempo de silêncio, invocando o auxílio do Espírito Santo, que desce sobre Jesus e permanece, e desce em nós e permanece. Que Ele nos ajude a compreender essa palavra. Rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, domingo passado celebramos o batismo de Jesus, já grande, com 30 anos, aquela manifestação extraordinária nas margens do Rio Jordão, o céu abrindo, a água abrindo, mas também o céu abrindo, o Espírito descendo, pousando sobre Jesus, a voz do Divino Pai Eterno apresentando para a gente quem é Jesus. Este é meu Filho amado. Hoje e nos próximos domingos, até aquele domingo da semana da quarta-feira de cinzas, ficaremos uma série de domingos com a introdução dos evangelhos de João e Mateus, apresentando para a gente duas dimensões fundamentais da fé. Primeira é: quem é Jesus? E, percebendo quem Ele é, o que é que deve fazer quem descobre, quem aprende, a quem é dado a graça de saber quem é Jesus, o que é dado fazer? Que é a dimensão do discipulado. Quem é Ele e, na verdade, quem somos nós como discípulos? Hoje
é o dia seguinte depois do batismo. Saímos do Evangelho de Mateus e vamos a João. Tomem comigo número 9 do seu folheto, comecinho da segunda página, capítulo 1 de João, versos 29 a 34. Se você pegar a sua Bíblia, estará escrito não naquele tempo, mas no dia seguinte. Aqui, o dia seguinte do batismo. Leamos. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Brada, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. espere lá. João viu Jesus aproximar-se dele. Jesus agora não é mais um anônimo. João mesmo pregava, você pode pegar isso na introdução do Evangelho de João, na introdução do Evangelho de Mateus e Lucas. João pregava dizendo: eu preparo o caminho dele, mas aquele que é o Messias está no meio de vós. Jesus estava 30 anos no meio do povo de Israel, em Nazaré da Galileia. É um anônimo. No meio se fez um de nós igual a nós. Comum. João diz, está no meio de vós. Mas era também um desconhecido para todo mundo. E João fala, seguro, também eu não o conhecia. Agora João batizou e João vê Jesus no meio da multidão e João distingue Jesus no meio de qualquer realidade que possa ofuscar. João identifica Jesus e João apresenta Jesus. Isso é importantíssimo, essa linguagem. Você consegue perceber a presença de Jesus na sua vida e consegue distingui-lo do resto? Essa pergunta ela é fundamental. Porque tem gente que não sabe distinguir Jesus de nenhum fenômeno, nenhuma manifestação sobrenatural ou nenhum fenômeno psicoemocional. Qualquer transe, qualquer efeito, qualquer fenômeno emocional, psicológico, de ilusão, de imaginação, confunde com Jesus. Essa experiência de entender a presença de Deus na vida, identificar Deus, distingui-lo de todas as outras realidades, não confundi-lo com absolutamente nenhuma outra realidade, e proclamar não só quem Ele é, mas ao dizer quem Ele é, ter coragem também de dizer o que é que Deus vem fazer em minha vida. Não vem para fazer o que eu quero, não vem para fazer o que eu gosto, mas vem para realizar uma obra em mim, em você, que resgata-nos de um dos prejuízos maiores que o pecado, o prejuízo por excelência, que o pecado impôs sobre nós. Tirou-nos a capacidade de fazer o que Deus quer. O pecado tira-nos a capacidade de fazer o que Deus quer. Por isso, João, ao ver Jesus, apresenta-o: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, minha gente? Que significa dizer isso para uma criança? O que isso implica na cabecinha, no coração de uma criança? Todas as religiões no mundo, de alguma forma, todas as religiões, todos os credos, identificam esses elementos comuns. Uma realidade sobrenatural, a quem chama Deus ou força divina, a realidade do mal e a realidade do bem. Esses elementos, todas as religiões trabalham com ele.
A força sobrenatural, o bem, o mal. Mas a fé bíblica apresenta o mal de uma maneira absolutamente nova. A fé bíblica identifica as potências do mal como uma realidade que habita-nos, preenche-nos por adesão voluntária nossa. Isso é o pecado. As religiões que identificam o mal com aquelas categorias que também tem na Bíblia, das forças cósmicas do mal, dos demônios, dos espíritos e das forças sobrenaturais, tudo isso tem também na Bíblia, mas existe um conceito novo que a Bíblia traz, que é: o pecado é uma realidade de aproximação sua com o mal por vontade e liberalidade sua, que tira você da graça de Deus. E o pecado, você rompendo com aquilo que te afasta da graça de Deus, você tem todas as condições reais de viver na graça de Deus. Isso é bíblico, isso é genuinamente novo para o conjunto de todas as outras religiões. Mas Jesus também inaugura uma compreensão nova do pecado. No Antigo Testamento, o pecado é a ofensa do homem contra Deus, uma ofensa que o homem e a mulher nunca mais dariam conta de reparar. Portanto, se criou aquela religião do Templo de Jerusalém, em que se vendia bois, cabritos, moedas, para dar oferta e dízimo e sacrifício no altar, porque eternamente tinha que fazer oferendas de dízimos, sacrifícios e ofertas no altar, para aplacar a fúria de Deus, porque o pecado mesmo, o mal mesmo, ninguém botaria fim nele. Aí Jesus entra na história, apresentado por João Batista como o Cordeiro que tira o pecado. Isso é absolutamente novo. Isso implica em reconhecer, na linguagem bíblica, o tira o pecado do mundo, o verbo tirar significa, na linguagem bíblica, levantar, carregar, tomar sobre si, os levar para longe. Mas o sentido em que os evangelistas usam essa expressão, tirar o pecado, é fazer desaparecer. Jesus é aquele que faz desaparecer o pecado. Isto pode, por um lado, fazer a gente dizer: de boa, então o pecado não é aquilo tudo não, porque se é possível tirá-lo. Para a gente não correr o risco de pensar: de boa, o pecado pode ser arrancado do mundo, tirado do mundo, a gente precisa sempre olhar e meditar o mistério do pecado que é tirado do mundo, mas às custas desse preço aqui, Significa que o pecado é uma realidade cruel, violenta, pavorosa, que cobra um preço. Nós sabemos disso na vida prática. As besteiras que nós fizemos, besteiras que nós chamamos de pequenas e que têm prejuízos enormes. Os sacrifícios que a gente tem que depois, longos dias, meses e anos para carregar e pagar o preço de ter feito aquela besteira, a gente sabe que é a cruz pesada das consequências. João Batista apresenta Jesus com a imagem do Cordeiro. Na Bíblia, muitas vezes,
é apresentado o cordeiro, o cabrito e a novilha ou novilho de 3 anos. Para quem gosta de um bom churrasco, é o símbolo da fase da melhor carne. O cabrito, o novilho, a novilha, o carneiro de 3 anos, bem tratado, cuidado, se sacrifica. Era a fase do animal mais belo que era oferecido nas religiões todas da Mesopotâmia, às divindades, e que mais tarde era oferecido a Deus, ao Deus único, no altar de pedra de Jerusalém. Esse cabrito, carneiro, bezerro, era oferecido para pedir a Deus perdão dos pecados, mas era um pedido assim, de falar, errei, e dizer, abençoa que venha a chuva, que tenha produção a nossa terra, trabalho, futuro, paz para a nossa nação. Entendido? Era uma confissão do pecado, mas não tinha a ideia de tirar. O cordeiro, portanto, na linguagem bíblica, a primeira vez que ele aparece como fundamento da relação do homem com Deus eu vou usar uma imagem bíblica que vai causar um impacto forte no coração de muitas pessoas aqui, sobretudo vocês pais. No Oriente Médio, na Mesopotâmia, naquela confusão do território do Irã, do Iraque, aquilo ali é a Mesopotâmia, que é a base mais forte da influência da fé bíblica. Os povos também no Egito, na África, boa parte da Europa, tinham o costume de aplacar a fúria dos deuses com os sacrifícios, inclusive com sacrifício humano. Então, vinha uma peste, vinha uma epidemia, vinha uma guerra, vinha uma catástrofe natural, ou vinha um calor pavoroso desse, se falava, precisamos subir a montanha e oferecer sacrifício aos deuses, porque eles estão ofendidos. E o sacrifício, o máximo sacrifício, sabe qual era? O pai pegar o filho mais velho, subir a montanha e sacrificá-lo. Então, todos os povos, culturas, faziam isso de forma diferente. A ideia do sacrifício como preço para ter bênção. Na festa do sol do verão, ou na festa da lua cheia de abril, que é da primavera, que era o culto à deusa da fertilidade. Então, os meninos homens eram sacrificados mortos em cima das montanhas. As meninas mulheres eram obrigadas a andarem no vale das terras onde iam ser plantados, enfiavam um orifício no órgão genital da menina para sangrar. E aquele sangue era a oferenda para a deusa da fertilidade. Então, violento, né? Por isso as guerras, e nas guerras se roubavam as meninas das outras religiões para fazer isso na sua terra. E roubavam os meninos também para fazer a oferenda. Abraão é o pai da fé bíblica. Abraão é o pai da fé bíblica. Presta atenção que eu vou fazer um movimento que vai te assustar e te impactar. O texto não está hoje, mas o texto está subentendido. Abraão é aquele que Deus e os pregadores entusiasmados sempre falam que Deus pediu a Abraão para dar o próprio filho Isaque em sacrifício e Abraão topou, não foi? Abraão pegou o menininho Isaque, subiu a montanha e não tem problema não. Deus pediu, bora, mata esse menino na montanha. Mas, pasmem,
Abraão é o primeiro do ambiente da Palestina, da Mesopotâmia, do Nilo, do Egito, daquele mundo, o primeiro que sobe a montanha com seu filho, chega lá na montanha, encontra um cabrito, um carneiro engarranchado numa moita de espinho, escuta Deus falar para ele: Abraão, não mata o menino não, mata esse carneirinho, tá bom? E desce com o menino de volta. E Abraão mata o cabrito, e Abraão é o primeiro a descer do monte do sacrifício com o filho. E o povo lá embaixo, vai vir tragédia para nós. Esse cara subindo a montanha e não sacrificando o seu filho, vai trazer peste, epidemia, confusão, tragédia, terremoto para nós e vai ser catástrofe. E a pressão é enorme sobre Abraão. Passa um dia, passam 2 dias, passam 10 dias, o menino Isaque vai crescendo, a família de Abraão vai crescendo, tornando-se feliz, fecunda e próspera, e Abraão funda a fé numa forma nova de relacionar com Deus. Por isso nós chamamos Abraão de o pai da fé. Entendeu? Então, quando João Batista apresenta Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, João Batista está devolvendo o nosso olhar à aliança do pai da fé, fundada por Abraão, e chama-nos a inaugurar uma aliança nova, que daqui um pouco, na hora da consagração, o padre vai pegar o pão e dizer: tomai e comei, isso é meu corpo. O cálice vai dizer: tomai e bebei, isso é meu sangue, que é dado por vós, para o perdão dos pecados. Então, Jesus é apresentado por João Batista como o cordeiro imolado, sacrificado, símbolo da fé de Abraão e símbolo da fé de Moisés, que para tirar o povo da escravidão do Egito, para ter uma força sobrenatural que desse a eles um gás, para atravessar o mar e atravessar os 40 anos de deserto, Moisés pega um cabrito, sacrifica, assa o cordeiro, e depois, como símbolo da aliança, cada família reúne, Moisés vai quebrando o carneiro e dando um pedaço para cada família, come e vaza, com pão ázimo, e vão comendo e caminhando para a terra da liberdade, da escravidão. Esse símbolo do carneiro, do cordeiro de Abraão e o cordeiro de Moisés, teria ainda muitos outros para trabalhar, mas fiquemos com esses dois. Mas no símbolo desses dois cordeiros, carneiros ou animais oferecidos em sacrifício, João ajuda-nos a olhar a aliança nova que inaugura em Jesus. Pena que nós passamos a celebrar a missa de forma mecânica, passamos a celebrar a missa de forma protocolar, um rito enfadonho e repetitivo, que para nós não faz a menor diferença. A menor diferença. É um rito. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, naquele momento em que o sacerdote, depois da consagração, o pão é o corpo de Cristo e é o cordeiro. Tira esse papel da mão, rapaz. Segura aqui. Segura, rapaz. Vai. O sacerdote quebra o pão, vai quebrando e depois distribui. Lembra a cena de Moisés repartindo o cordeiro e dizendo para o povo: caminha para a terra prometida. Aqui o sacerdote quebra a hóstia grande,
corpo de Cristo e diz para cada um: caminha para a vida eterna. Toma esse alimento, come esse cordeiro e caminha para a vida eterna. Viaja para a vida eterna. Alcança o reino dos céus. E é uma pena que aquele momento na missa, já está todo mundo cansado da missa. A missa é um trem comprido que não acaba mais nunca. Todo mundo aproveita porque levantou para espreguiçar. E boceja, e abre a boca, e espicha o corpo. E aquele momento se tornou nada. Depois, ainda o padre toma o corpo e sangue do Senhor, que é o corpo dele repartido, para garantir que cada um aqui alcance, apesar das fragilidades, que cada um aqui alcance, apesar das debilidades, que cada um aqui alcance, apesar das fraquezas, que cada um aqui alcance, a graça de, passando por essa vida, enfrentar as tribulações e provações, entre um dia na glória do céu. O sacerdote apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja depois também, morrendo de preguiça e vontade de ir embora logo, fala: Senhor, nos seus dias, em 3 memorados, e a sua palavra e 3 salvos. Que dó, que pena. Como é que nós demos conta de estragar? Como é que nós demos conta de estragar isso aqui? Eu vejo os pais. Vou dar catequese para os pais hoje, pode? As crianças, lógico que as crianças têm dificuldade de entender a missa toda, lógico. Lógico que é difícil por uma criança quieta, uma missa inteira, lógico. A pedagogia mais antiga ensina, eu fui criado nisso. Vai para a missa, tem certos momentos na missa, ao menos, que você zela. E você vai dando a missa por partes para o seu filho. Comece pela consagração. Chegou o momento da consagração, põe seu filho na atenção. Induz mesmo, incute nele a vontade de entender que mistério é esse que acontece na hora da consagração. Parte de um ponto. Depois, uns 5, 6 domingos, envolva seu filho também na hora do Pai Nosso. Está brincando, está correndo? Vem cá, vamos rezar? Depois, mais 2 meses, 3 meses, na hora do eis o Cordeiro de Deus. Traz seu filho, fala: agora, segura aqui, colo do papai, colo da mamãe. Hora do Cordeiro de Deus. Esses dias uma mãe chegou, perguntou para uma menina, com a filha, mocinha desse tamanho. Chegou na porta, perguntou quando é que tinha catequese, que queria pôr a filha na catequese, para fazer a primeira comunhão. E eu falei: olha, antes de ir para a catequese, nós precisamos conviver com você, para saber se você está dando a base de fé que uma mãe tem que dar. Porque não dá para mandar menino cru para a catequese. Não dá. Aquele mesmo princípio da escola. Educar e ensinar é diferente. A educação é em casa. O ensino é na escola. A educação na fé é em casa. O aprofundamento na fé é na igreja, na catequese. Aquela mãe, aquela menina inquieta, uma adolescente, lógico. Eu não brigo com adolescente inquieto, não. Mas aquela mãe o tempo inteiro distraída com a menina na missa. E a menina foi umas 8 vezes baldear água para aquela mãe. No final da missa tinha uns 8 copos assim. Na hora da consagração, a mãe vai com a menina lá fora, na hora da consagração. Pega o celular, o zap, ri, na porta, rindo, na porta da igreja. Daqui escutava. E eu pensando, e ela quer que a menina faça a primeira comunhão. Termina a missa, eu falei: se você participar de mais uma missa desse jeito, nem você, nem sua filha podem receber comunhão. Tem a menor chance. Eu disse para ela: não receba Jesus quando você participar da missa como você participou hoje. É duro falar isso, é demais. Mas para que ela não transfira para aquela criança o peso e a responsabilidade, dizendo que eu te ensinei, eu te levei, mentira.
não ensinou e não levou. Domingo do batismo do Senhor, o casal aqui, que eu nem guardo o nome, tem 4 crianças, bebês, super inquietos, né? 4. Eu fiquei emocionado, porque quando eu passei jogando água benta, os 4 bebezinhos com as mãozinhas assim, querendo água benta nas mãos. Aquilo mexeu tanto comigo durante a semana. Se vocês soubessem o tanto que eu rezei a partir daquela cena, porque quando põe no coração da criança anseio de Deus, de transcendência, de uma realidade maior do que essa, do que ter prazer, do que distrair o tempo inteiro, do que brincar o tempo inteiro, quando é capaz de incutir isso em criança, aí é pai e mãe, não só na carne, mas é também no espírito. Entendeu? Entendeu a diferença? E nós vivemos um tempo de debilidade dramática. Mas nunca que eu vou implicar com criança inquieta, esse pai corre uns 10 quilômetros atrás dos meninos. Eu digo para ele, corre, vai atrás, é melhor você correndo. E as crianças encontrarão o desejo de sentar com você, de sentar no seu colo, e de encontrar no seu colo que busca Deus, encontrar Deus também. Mas busca, pai. Agora, quando o pai e a mãe põem, eu encontro com os pais na feira, no supermercado, e falo, sumiu. Ah, não dá mais para ir na missa, meu netinho não gosta, meu filho não gosta. Como é que dá para uma criança o direito de decidir o caminho da fé? Gostar ou não gostar? Ser agradável? O desgaste que eu imagino que um pai ou uma mãe, na vida e na profissão que eles têm, correr atrás de 4 meninos, vem para a missa e ainda conseguir pôr um senso de sagrado no coração de bebês. E João Batista está dizendo isso. Olhe para Jesus, e olhe para Jesus como aquele que arranca o pecado do mundo. Significa, sabe o quê? Que se você acha que não existe pecado em você para ser arrancado, Jesus não tem serventia nenhuma em sua vida. Se você é daqueles e daquelas que pensa que tudo normal, tudo bom, tudo resolvido e tudo tranquilo, pronto, você só tem o que ensinar ao mundo, que você não tem pecado, significa que João Batista está dizendo para você que Jesus não tem nenhuma serventia na sua vida. Por isso é que não está dando certo a rezaiada sua com Jesus e não está ficando do jeito que você quer. Porque Jesus veio, foi para tirar de você o pecado e tirar você do pecado. Se ele não serve para isso, para outras coisas que seriam consequências disso, as consequências não virão. As bênçãos, as graças, virão. Mas Jesus não veio para dar aquelas bênçãos e graças. Ele veio para tirar o pecado que deu-nos a impossibilidade de viver nas graças. A raiz do pecado, se não é arrancada, hoje a sensação que a gente tem é de uma fé, não se assuste com o que eu vou falar, de uma fé pagã, carregada de símbolos, de ritos, de liturgias, de formalidades, mas de conteúdo zero. Isso a gente vê nas mensagens de WhatsApp dos grupos da paróquia. Como é que gente de igreja assiste isso e posta isso como conteúdo de fé? João Batista, ao dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está dizendo, se você não permitir que Jesus opere em sua vida, a realidade que tão somente e unicamente Ele pode realizar, dar a você a graça de compreender e identificar as realidades que em você precisam do toque de Deus, da mão de Deus. Se você não fizer esse caminho, sua vida de religião não passará de ritos e protocolos. Não alcançará. Veja, mas tem outro aspecto que eu quero ainda aprofundar com vocês. Versículo 10, juntos, vamos lá. Dele é que eu disse, brada a igreja. Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente,
porque existia antes de mim. Olha que coisa. João Batista, a autoridade das autoridades, que preparou o caminho do Senhor, que batizou o Senhor, disse: Jesus é aquele que passou à minha frente. Jesus é aquele que, se entrou na sua vida, ele passa à sua frente. E ele pega o comando da sua vida. O comando não é mais seu. Para que a sua vida alcance realidade de graça, ele agora, de cordeiro sacrificado, ele passa à sua frente e se torna o quê? De ovelha, ele se torna pastor. Olha que força de imagem. De ovelha, de cordeirinho, sacrificado por mim, por amor a mim, ele se torna o pastor, com cajado na mão, para enfrentar lobos e mercenários, potências da treva e da escuridão, das tempestades e das ameaças. Deixar que Jesus entre na sua vida para mexer nos pecados, deixar Jesus passar à sua frente. Continua. Também eu não o conhecia. Brada, igreja. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Não vou trabalhar essa imagem, que João Batista fala ainda de Jesus manifestado a Israel. João Batista ainda tem a visão apenas da regeneração do país e da nação Israel. Isso está resolvido já na primeira leitura, que Deus fala: disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue aos confins da terra. Então Jesus não veio só para Israel, ele veio para os confins da terra. Isso está resolvido. Continue. E João deu testemunho. Preste atenção no testemunho de João Batista e compare o testemunho de João Batista com o seu. Vamos lá? Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Espere lá. João Batista fala que o Espírito Santo sobre Jesus permanece. Não dá uma passadinha. Permanece. No batismo, você também não recebe a graça de ter uma faísca do céu passando sobre você. Permanece. Você é uma realidade sobre a qual o Espírito permanece. Você é templo de Deus, santuário de Deus. João Batista diz: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Ele chama o divino Pai Eterno. Agora vem. João Batista chama o divino Pai Eterno de aquele que me enviou a batizar me disse. Ele tem uma intimidade tão grande com o divino Pai Eterno que chama o divino Pai Eterno de aquele. Tá bom? Pensa. Ele vê Jesus e diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ele vê o Espírito Santo. Eu estou falando da sua relação com Deus. Na sua vida de oração e no seu modo de cultivar a relação com Deus, é abrir um livro de reza e rezar aquelas rezas compridas, vir à missa e ler esse folheto todinho. Você experimenta na sua forma de cultivo de oração, você vê Deus? Como é que para você, como é que é para você essa questão da relação com Deus? Deus é uma realidade com a qual você precisa fechar os olhos e precisa o pessoal da banda do Ministério de Música bombardear de um som eletrizante para dar uma excitação e você entra naquele, no frenesi, no êxtase. Você precisa de um transe para ter essa visão, ou você, no cultivo cotidiano, nas tribulações, nas provações, no suor derramado do seu trabalho, na coisa custosa e demorada do cultivo da vida de uma família,
Você vê Deus assim? Você ouve a voz do Divino Pai Eterno te dando comando assim? Ou Deus para você é um subjetivismo total, ou é um frenesi histérico de emoções desequilibradas, de uma psicologia delirante, esquizofrênica, que não pode fechar os olhos que tem visão? Aí já é doença, aí não é fé. Mas tem uma pergunta ainda mais sofrida, mais necessária. Vamos? Versículo 34, João Batista diz assim: Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. João Batista fala de Jesus o mesmo que o Divino Pai Eterno falou de Jesus domingo passado, não foi? Aqui tem uma pergunta terrível, sim, principalmente para nós mais velhos. Porque nós mais velhos deveríamos ter uma capacidade de comunicar essa fé, e nós perdemos isso. Se alguém perguntar para você sobre Jesus, o que você vai responder sobre Jesus é fruto de qual fonte? Outra forma de fazer a pergunta: o que eu sei, o que você sabe de Jesus, é fruto da sua íntima relação com o Divino Pai Eterno, e é o Divino Pai Eterno que te conta quem é Jesus? Porque a dinâmica é essa: você ouve Deus falar, o Pai falar, e Ele te dá Jesus. Ele te oferece Jesus. Você ouve Jesus, acolhe Jesus, e Ele, pela graça do amor e do ensino, Ele te conduz ao Pai. Jesus te levando ao Pai é uma dinâmica de comunhão permanente. Você vai ao Pai, Ele te dá Jesus, você vai a Jesus, Ele te leva ao Pai. Você vai com Jesus ao Pai e os dois te dão o Espírito Santo. O que a gente chama de intercomunhão de dons, que é o mistério da Trindade. Agora, esse mistério para você se traduz em uma realidade em que você vê, ou isso tudo não passa de ideias, conceitos, regras e doutrinas? Eu sei que é pergunta pesada para um domingo de manhã. Irmã, irmão, hoje é dia de você resgatar sua relação com Deus, mas a essa altura de João Batista, amém? Hoje é dia de você perguntar a você mesma, a você mesmo, qual é o nível da minha íntima comunhão com Deus? Qual é o nível da minha relação e da minha intimidade? Deus fala, eu distingo a voz de Deus do resto. Jesus fala, eu distingo Jesus do resto. O Espírito Santo vem, eu distingo Jesus do resto. Para terminar, vem comigo no Salmo. Vai te assustar um pouco, mas não tem problema não. É para te edificar. Esse salmo tem uma coisa impressionante, falando sobre a relação do homem, da mulher que espera em Deus. E o que Deus espera do homem e da mulher? O que Deus espera de você? Sobretudo de você que experimenta na sua vida a fraqueza, a debilidade, as dificuldades. Olha que lindo. Esperei no Senhor. Leia, igreja. E inclinando-se, ouviu meu clamor. Brada. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Você espera em Deus, e Deus se inclina e te ouve, e põe um canto nos seus lábios, põe um poema. Continua. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Ai, ai, ai. Deus não pede de você, continue o texto. Não pedistes ofertas nem vítimas,
holocaustos por nossos pecados. Deus não te pede sacrifício ou oblação. Deus não te pede ofertas, nem vítimas e nem holocausto. O que Deus pede é só uma coisa. Abre o ouvido, escuta. Escuta. Vocês esposas e esposos, vocês pais e mães, já tiveram experiências sofridas daquela fúria no ambiente da família, em que você chega a uma certa altura e fala: pai, escuta! Mãe, escuta, mãe, por favor! Dizer ao marido: bem, escuta! É isso que Deus fala. Não te peço sacrifício, nem oferta, nem oblação, nem holocausto, mas escuta. O estrago na convivência humana quando a gente perde a capacidade de escutar. Mas o estrago na vida espiritual quando você perde a capacidade de escutar. E Deus fala: olha, cessa... Vou pegar pesado, não se assustem. Cessa essa barulheira, essa rezaiada, essa gritaiada, essas oferendas, esses sacrifícios. Cessa isso. Te peço só uma coisa. Escuta. Escuta. Deixa eu formar os conceitos, metanoia. Deixa eu formar sua compreensão de quem é você. Qual é o plano meu, de Deus, que te ama para você, para sua família, para o seu casamento, para sua profissão, para sua fé. Qual é o projeto meu, que te amo, que sou capaz de fazer isso aqui. De transformar meu filho numa oferta cruenta, para que você não tenha que oferecer nada, a não ser seu ouvido e escutar, porque o resto já está pronto e da melhor qualidade. Amém? Amém. Então brada uma salva de palmas para ele. Peguei pesado não, né? Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Sinta o barulho de Deus perto de você. Sinta o som de Deus. Sinta a voz de Deus. Sinta o sopro do Espírito, o voo do Espírito Santo sobre você, sua vida, sua casa, seus projetos, suas dificuldades, seus sonhos, também sobre as suas fraquezas. Sinta essa força sobrenatural do Divino Pai Eterno, de Jesus, do Espírito Santo, envolvendo você na grande comunhão de amor, na grande comunhão de graça. Fale e escute Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Se você tiver condições de ajoelhar, ajoelhe-se. Se não puder ajoelhar, ao menos
Dobre a sua cabeça humildemente. Incline-se humildemente. Peça a Jesus para ajudar você a encontrar as realidades de pecado que habitam sua vida, seu coração, sua alma, seu corpo, sua mente. Peça ao Espírito Santo para soprar no seu ouvido e te ajudar a identificar o que é pecado, o que te afasta da comunhão com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Peça a graça de compreender o que é o pecado e querer sair do pecado pelas mãos de Jesus, porque só Ele tem poder de tirar o pecado de você e da sua vida e do mundo. Eleve sua mão para a cruz, reze, olha para a cruz, reze bem devagar, como talvez você nunca rezou na missa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz.